Cara, é difícil. Assim, vamos lá. Assim, se você analisar de um ponto lógico, não tem, porque o Lula é um bêbado, fato. Eu realmente acredito, eu não tenho prova, isso é só uma opinião, né? Mas realmente eu acredito que esse discurso ele não faz em um estado que não seja alterado, seja por cachaça, por remédio, seja lá ele não faz isso aí, não tem como, não tem como. Ele tá no estado alterado e normalmente está falando isso ali para os pelegos. A verdade é que o Lula assumiu o manto de Hugo Chávez barra Nicolás Maduro. Ele já falou isso várias vezes, agora ele quer ser o novo Maduro, só que ele está esbarrando num problema um pouco maior do que ele, que é, primeiro, a própria organização do Foro de São Paulo, que está por um fio, e um novo modelo de tirania que foi instaurado no Brasil e que também acaba passando por cima dos interesses dele direto. Que, infelizmente, ele ainda não pode se desfazer desse modelo, porque para ele ainda é muito conveniente. Porque se ele se desfaz desse modelo, no dia seguinte a direita obrigatoriamente vai estar livre para poder falar e concorrer e etc. Então ele está numa. O PT hoje, como eu falei, né? O Maduro ele representa a parte ilegal do movimento. O Lula ele é a parte legal. A parte legal ela está com uma pressão muito grande, porque ela está vendo a parte legal ir para o burralo, ao mesmo tempo que as relações diplomáticas estão colocando a parte legal em xeque. E esse cheque não é só na imagem do Brasil para os Estados Unidos, mas a imagem do Brasil para o mundo. Porque a inabilidade do Lula ela está abrindo. Isso aqui é interessante. A inabilidade do Lula está abrindo portas para diálogos mais claros na União Europeia, por exemplo. Você já tem eurodeputados, e não são poucos eurodeputados, que enxergam o Brasil realmente como um regime de exceção, uma ditadura tirânica. Então, em termos diplomáticos, as ações do Lula elas não são só desastradas em termos de negócio, de grana, isso é o de menos. Eu asseguro para os senhores, essa ação do Lula ela é deletéria em níveis econômicos muito menos do que a imagem do Brasil como um país a ser considerado uma democracia em plano direito. E não ser considerado uma democracia de plano direito impacta muito mais em economia, impacta muito mais em acesso a bens, a bens, bens civis, bens econômicos, bens civilizacionais, etc. Entende? Então, isso é muito pior. E quem está tirando o foco disso, vocês podem ter certeza, tem alguma coisa a perder, e não é pouco. Quem tira o foco da deficiência diplomática e coloca apenas em tarifas e dinheiro, tá com treta. Porque vai perder dinheiro, vai perder influência, vai perder poder. Toda vez que alguém começa a insistir nessa clave é porque o cara ele tá no sistema. Direto ou indiretamente, não interessa. Algum benefício ele está tomando. Isso tem que ficar claro, por quê? Porque amanhã, ano que vem, alguém vai pedir teu voto, por exemplo. E você vai ter que lembrar que aquele cara, mas eu estava lá combatendo o Lula, eu estava brigando contra as tarifas. Quando o cara diz para você, eu estava brigando contra as tarifas, é a mesma coisa que nada. Porque isso é irrelevante para o cenário que está sendo construído. E você precisa entender isso, você precisa espalhar essa noção. Tarifa aqui, galera, é o de menos. Porque apesar de ser a coisa que mais imediatamente vai afetar a tua vida com relação ao teu bolso, isso é um fato, mas o grande problema é quando você pensa que você tem dinheiro, mas na verdade o país está perdendo reputação. Esse dinheiro ele vai sair de qualquer maneira. É inexorável. Existem as investigações da seção 301. Cara, isso vai ser uma coisa terrível para a face legal do Foro de São Paulo. Isso vai destruir empresas gigantescas no Brasil. E isso é uma coisa que não tem nada a ver com tarifa. É só investigação de crime, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa, de venda de coisas para a China, de receptação de material falsificado. Isso não tem nada a ver com tarifa. Tarifa é o de menos. Tarifa é só para o empresário brasileiro que ainda está nesse esquemão se coçar e dizer o seguinte, meu irmão, isso aqui é só entradinha. Que na hora que começar
aquilo que realmente interessa, aí tu vai sentir dor. É isso. Essa é a mensagem. Enquanto as pessoas não entenderem que o que está acontecendo no Brasil é uma destruição de um problema muito maior e que esses passos precisam ser dados e que a gente precisa se preparar para esses passos, aí é que realmente a gente vai entender. E o que o Lula está fazendo, ele completamente fora de si, completamente bêbado, completamente alucinado, ele só está fazendo transparecer o desespero dessa parte visível do Foro de São Paulo. Não estou dizendo aqui que o Lula é menos forte, ele é menos importante no movimento comunista internacional, não é isso. O que me parece claro é que esse destempero está refletindo uma pressão gigantesca nessa ala do Foro de São Paulo. Por quê? Ele está vendo a parte legal indo para o saco com o Nicolás Maduro, ao mesmo tempo que ele está vendo a imagem do Brasil internacionalmente indo para o saco também por causa das próprias ações dele. Entendeu? Então, assim, essas duas tampas estão se fechando. E isso é fundamental, que você entenda isso. E você possa compreender, até para você compreender os próximos passos que isso vai se dar e a própria cadência que esse negócio vai dar.